Na oração eu já falei do texto todo, então não precisava nem falar. Galera, a gente está numa semana que está saindo resultado aí, não sei se você sabe. Quem não está muito envolvido no vestibular, está mais tranquilão, não é isso? Quem está tranquilão aí? Quem ainda não fez o vestibular valendo? Valendo mesmo? Pô, muita gente. Muita gente não fez o vestibular, né? Para valer. Mas teve uma galera aí que já fez o vestibular para valer. E nessa semana a gente teve, né, no final de semana passada, o resultado de uma prova que era a prova da UERJ. E nessa semana a gente teve pelo menos as notas do Enem. E até o final dessa semana, para o início da outra, a gente vai ter o resultado do Enem. Segunda-feira, né? Tem um resultado aí desse primeiro SISU, que é um resultado bastante decisivo. Pô, não sei se você, de repente, tirou a nota suficiente. Não sei se você está triste, está feliz. Não sei, no meio disso tudo, qual carreira que você estava sonhando em fazer. Certamente aqui no nosso meio, assim, no meio dessa galera que está aqui, pô, tem gente que ficou feliz com a nota, tem gente que não ficou feliz. Tem gente que ficou feliz, mas de repente a nota não é suficiente para passar para a carreira desejada. A gente só vai ter certeza de tudo mesmo no futuro, né? Só Deus sabe o que vai acontecer exatamente com a nossa vida. Em breve a gente vai saber, se Ele permitir. Cara, às vezes a gente sonha assim, em umas carreiras que são bem difíceis e tal. Por exemplo, uma vez um homem, né, um jovenzinho na época, ele vivia num país chamado País de Gales. Alguém já ouviu falar nesse país? Tranquilo, né? Hoje na internet a gente conhece mais até de geografia e tal. Ele vivia no País de Gales e ele era um cara sem grana, família dele sem dinheiro. Ele sonhava em fazer medicina. Não era barato, não era possível para a família dele, se ele não fosse, sei lá, o melhor aluno da turma dele. E ele se torna o melhor aluno da turma dele, ele é o cara mais dedicado, e ele é realmente um jovem brilhante, assim. E ele consegue unir duas coisas que são difíceis de serem unidas, mas quando são unidas, o resultado é sempre positivo, que é talento e esforço. Às vezes a gente é talentoso, mas a gente não é esforçado. Geralmente quem é muito talentoso é muito pouco esforçado, isso é um problema. E às vezes quem é esforçado mesmo luta contra, né, a falta de talento, eu acho que é o meu caso. Então, ele não, cara, ele era os dois, esforçado e talentoso, o cara estudou pra caramba, e ele passa por uma faculdade de medicina, o que era muito difícil, e ele faz essa faculdade, e ele se torna um médico tão bem sucedido, sim, ele era o cara tão bom assim na medicina, que ele vai ser médico da família real da Inglaterra. Então assim, pô, imagina só, né? Existe uma família real, todo mundo já ouviu falar que existe uma família real na Inglaterra, não já? Então existe uma família real, e aí, poxa, obviamente essa família real, ela vai escolher por status, coisa do gênero e dinheiro para pagar, pô, o melhor médico do país para ser médico da família. E esse cara vai ser escolhido para ser médico da família real. Então assim, ele chega num patamar da vida dele que, poxa, tá tudo maravilhoso, não é isso? O cara fez medicina na dificuldade, conseguiu, e aí se torna um médico referência ali no país dele. Um dia ele tem contato com o evangelho de Jesus, e aí, cara, Jesus tem um chamado especial para a vida daquele cara. O chamado especial para a vida daquele cara era assim: olha, você vai deixar de ser médico, e agora você vai me servir com todo o tempo que você tem na sua vida. Não quero que você gaste mais o seu tempo sendo médico, esse tempo já acabou para você, agora você vem, deixa a medicina para trás, vem e me segue. Nesse chamado, esse homem diz sim, e ele diz sim com alegria, e ele diz sim como todos aqueles que diriam sim, diriam se ouvissem a voz de Jesus, pedindo exatamente isso. Jesus não pede exatamente isso de todo mundo, pede de algumas pessoas. A gente vai ver um texto em que Jesus vai chamar os discípulos dele, e ele vai chamar aqueles homens para deixarem a vida antiga deles para trás. Esse é um chamado geral, assim, todo mundo tem esse chamado, beleza? Você que está aqui, você está sendo chamado assim, deixar sua velha vida para trás, seus velhos interesses, tudo que dominava o seu coração. Eu sei que isso é muito difícil. Hoje eu trabalhei o dia inteiro correndo atrás dos meus interesses, tudo bem?
mas Jesus nos chama para, não colocar os nossos interesses em primeiro lugar. Colocar em primeiro lugar o reino dele e sua justiça. Deixar o velho homem para trás, a velha vida para trás, os velhos interesses, as velhas prioridades, tudo que tinha muito significado não tem mais. Tudo que tem significado agora é seguir o evangelho de Jesus. E a gente vai ver essa duplicidade desse chamado. Então, assim, esse é um chamado individual para uma galera específica, mas de certo modo é o chamado de todo mundo. A gente vai ver isso nesse texto aqui. O texto é maneiro demais. O nome desse médico que eu estava falando é Martin Lloyd Jones. Esse cara é uma referência no evangelho. Já é um cara que morreu, né? Mas grande referência no evangelho. Se um dia você tiver acesso a algum livro que tem o nome desse cara, você compra e me dá de presente. Beleza? Porque, vai ser top demais. Marcos, Evangelho de Marcos, tudo bem? A gente está lendo o capítulo 1 e agora a gente está no verso 14. Todo mundo conseguiu abrir aí? Marcos 1, 14. A gente vai ler de 14 a 20 e aí a gente vai tentar aprender com esse texto, pode ser? Então vamos lá. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Amém. Até aqui. O que está rolando aqui? Você já sabe o início desse texto, porque se você veio nas últimas sextas-feiras, você sabe o que estava rolando. Na verdade, entre a parte que o Fabrício pregou semana passada e esse início que diz assim, depois que João foi preso, Fabrício estava falando o quê? Que João estava batizando lá no Rio Jordão, e aí Jesus vai para ser batizado, e aí depois Jesus vai para o deserto ser tentado durante 40 dias. O texto continua no verso 14 dizendo assim, depois que João foi preso, passou bastante tempo. Se você acompanhasse essa narrativa no Evangelho de João, você ia reparar que provavelmente passou 1 ano. Então assim, tem 1 ano de diferença entre uma coisa e outra. Jesus já durante 1 ano tinha sido apresentado como o Messias por João Batista para aquela galera que vivia naquele lugar ali. Eles sabiam que Jesus era um cara diferente, eles sabiam que Jesus, segundo João Batista, era o Messias, aquele que tinha sido prometido por Deus, tudo bem? Desde o momento da queda, o homem ouve falar que o fruto da mulher, semente da mulher, pisaria na semente da serpente. Esse homem prometido que viria resgatar e reconciliar os homens em relação àquilo que eles têm de relacionamento com esse Pai Celestial. Eles sabem que Jesus é esse cara, só que eles estão aprendendo com Jesus, ainda há dúvidas no coração provavelmente. Depois de 1 ano, Jesus passa por um lugar, e você sabe aqui que esse lugar é a Galiléia, e ele está à beira-mar, como diz o texto aqui que a gente leu. Cara, tem uma parada que é interessante, que é a seguinte, você sabe como é que era a educação nessa época? Educação na nossa época, como é que é? É assim, alguém te coloca numa escola, pré-escola, sei lá. Meu filho, por exemplo, ele entrou na escola já muito cedo. Existe o muito cedo, que é o maternal, que é antes da pré-escola. Meu filho entrou no maternalzinho, que é antes do maternal. Beleza, a gente hoje entra muito cedo para a escola, e aí começa a estudar, e a gente fica focado numa carreira que a gente vai fazer, que é o vestibular. Essa galera aqui, a vida deles era assim. Quando eles seriam alfabetizados, eles eram alfabetizados em hebraico, lendo a palavra de Deus.
Então, olha só que parada maneira, esse povo aqui era alfabetizado, aprendia a ler, lendo a Bíblia. E na época, em hebraico, o Antigo Testamento. Às vezes, quando a gente vê esse texto e diz assim que Jesus, foi lá, chamou pescadores e tal, a gente não tem noção do tipo de educação que esse povo recebia. Só que todo mundo, nessa época, dentro do judaísmo, recebia esse tipo de educação. Outra parada que é interessante é a seguinte, esses caras aqui, eles falavam 4 línguas. Então, assim, você vê, são pescadores, falando 4 línguas. Eles falavam certamente latim, porque eles tinham que falar com as autoridades lá. Então, se chegasse um soldado romano, desse uma dura no cara, o cara ia ter que falar em latim ali, com o soldado responder a autoridade em latim, muitas vezes. Eles falavam grego, que era a língua que todo mundo falava, então o mundo romano, na verdade, não falava latim, mas falava grego nas situações comerciais. Eles falavam hebraico, porque eles tinham sido alfabetizados em hebraico no Antigo Testamento, e o povo deles falava aramaico. Então os caras falavam latim, grego, hebraico e aramaico, esses pescadores aqui. Todo mundo romano, que era todo mundo conhecido na época, civilizado, que era fora de Roma, era chamado de bárbaros. Vocês já ouviram falar nisso também, não já? Então, todo mundo romano conhecia essas línguas. O que eu estou querendo dizer? Deus preparou, de propósito, um cenário em que o mundo conhecido, de certo modo, ele falava línguas comuns. Então, assim, esses homens aqui, eles tinham sido preparados naturalmente para saírem daquele lugar e irem para qualquer lugar pregar o evangelho. Naturalmente, porque a vida era assim. Entendeu? Onde eles pisassem, eles iam ter condições de pregar a palavra de Deus. Esse lugar aqui é Galileia. Cara, o que é a Palestina de modo geral? Já num tamanho do país, né? Israel é o ponto de encontro entre 3 continentes. Tô igual professor hoje, né? Falei de vestibular, tá sinistro. Mas eu gostaria que você entendesse isso, que isso é muito importante. Israel é o ponto de encontro entre a África, tudo bem? Entre a Europa e a Ásia. Então, assim, todo mundo que tinha que fazer comércio tinha que passar por essa região. Essa região chamada Galileia era chamada Galileia dos gentios, porque vinham estrangeiros para aquela região. Deus escolheu isso tudo. Então, Deus escolheu assim, gente de um lugar onde passa gente de todos os lugares, para Ele colocar o Filho de Deus ali. O propósito de Deus sempre foi que o Evangelho fosse pregado, que o Evangelho fosse expandido, que o Evangelho fosse levado para outras nações. E aí tem um grupo de caras aqui que falam as línguas que, eles precisam falar para o mundo todo entender, e eles moram num lugar que é um lugar de rota, de encontro de muitos povos. O que a maneira é o seguinte, assim, quem estudou o Evangelho vai perceber que quando a igreja sai para pregar o Evangelho, muitos já tinham ouvido falar do Evangelho. Por quê? Porque eles tinham passado pela Galileia e tinham ouvido Jesus pregar. Então teve gente estrangeira que se converteu, provavelmente, e voltou para a terra dizendo assim, tem um cara diferente, ele faz isso, aquilo. Ele disse isso, ele é chamado de Messias. E quando a igreja foi pregar, o solo já estava fértil, a palavra já tinha sido pregada antes, na verdade, por Jesus. Isso tudo faz parte do plano de Deus. Esses caras não eram, assim, totalmente pobres. O movimento evangélico no Brasil tem um apreço especial pelos pobres e acha que, assim, os pobres são sagrados. Na moral, eu estou falando na moral, você, assim, pode não estar entendendo exatamente o que eu estou falando, mas é assim, como se um pobre tivesse mais valor que uma pessoa rica. Cara, Deus não faz acepção de pessoas, isso está escrito em Romanos. Então, assim, se é pobre, rico, cara, se é gente, é isso que interessa para o Evangelho. Então, assim, não é porque você é pobre que você tem mais direito ao Evangelho, nem que seja rico que tenha mais direito para o Evangelho. Na cabeça desses caras aqui, quem era rico, na cabeça deles, era mais abençoado. Então, assim, esse cara é rico aqui, esse cara tem mais bênção do que todo mundo. Às vezes na nossa cabeça é assim também, né? Às vezes a gente pode pedir uma bênção, a gente associa essa bênção com prosperidade, com riqueza. Isso está errado. O que eu quero dizer é que isso está errado. Esses caras aqui, eles não são totalmente pobres também, não. Eles são pescadores e você vai reparar que, assim, isso
Não vou falar de classe, não. Eu ia falar qual classe, não quero falar. Não vou falar de classe. Mas esses caras, eles têm empregados. Você reparou? Verso 20, olha aí, verso 20. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Eles tinham uma empresa de pesca. Tinha empregado, gente contratada. Então, assim, era um pessoal que vivia bem. Isso mostra que não era muito fácil você dizer assim, pô, beleza, Jesus, vou largar tudo aqui e vou te seguir. Até aí você conseguiu compreender? Até essa parte? Pô, isso é maneiro demais. O que acontece? Quando Jesus chama esses caras, ele está pregando o evangelho, falando de arrependimento, ele vai à beira-mar, encontra essa galera pescando, e aí diz assim no verso 17, olha para o verso 17 aí, por favor. Diz assim, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Jesus traz para esses homens um novo significado para a vida. Existe uma palavra da moda agora que é ressignificação. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Tenta repetir, ressignificação. Às vezes dá até Graças a Deus eu já acertei 2 vezes, não vou nem repetir a palavra, que eu posso errar. Ressignificação. Que palavra é essa? É como se algo tivesse um significado e aí a gente pudesse mudar esse significado. Tudo bem? Você entendeu, não é? Pô, beleza. Jesus não está dando um ressignificado à vida daqueles caras. Não. Jesus está dando o único significado que existe para a vida, para os caras. Se você acredita que a vida tem outro sentido, que não seja deixar tudo para trás e seguir a Jesus, você está acreditando errado. Você não parou para pensar na vida, cara. Você nunca ouviu a voz de Jesus. Porque quando a gente ouve a voz do bom pastor, a gente compreende, cara, que é muito fácil, apesar de difícil, deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Porque é muito melhor seguir a Jesus. É muito melhor seguir a Jesus. Jesus apresenta, então, o significado real da vida para aqueles caras. Qual é o significado real da nossa vida? É a gente deixar tudo para trás e seguir Jesus. Qual é o chamado de Jesus para você hoje? Por mais que você não entenda e ache isso um absurdo, o chamado de Jesus para você hoje é deixar tudo para trás e seguir Jesus. Esse é o chamado de todo mundo. Agora, esses caras tinham que deixar de ser pescadores? No caso deles, sim, o que pode te aliviar. Mas esse não é o caso de todo mundo. Então, por exemplo, a gente sabe do apóstolo Paulo que construía tendas, ele tinha um ofício. Tudo bem? Nessa época também não tinha vestibular. Pô, olha que época maravilhosa. Não, o vestibular foi criado por quem? Pelos homens, por Satanás, sei lá. Nessa época não tinha vestibular. Então era assim, pô, meu pai é pescador, o que eu vou ser? Pescador. Mas também não tinha escolha. Não é isso? Tipo assim, tô na dúvida. A dúvida também não existia, isso era bom. Né? Porque às vezes a gente chega na época do vestibular e a gente fica assim, pô, tô na dúvida. Uma aluna minha, essa semana conversando comigo, o SISU está aberto agora. Ela já tem que decidir. Ela está assim, eu estou entre medicina, engenharia, jornalismo, eu gosto também de geografia. Peraí, cara, tem nada a ver uma coisa com a outra. Você já tinha que ter decidido. Nessa época, você não tem esse problema. Beleza. Por quê? Já estava decidido para você. Seu pai é pescador, você é pescador. Seu pai é carpinteiro, você é carpinteiro. E assim por diante. Não é isso? Até que esse trovão passe aí e a gente consiga prestar atenção. Pô, cara, esses caras eram pescadores. Aquilo era tudo que eles sabiam ser. Isso também é interessante, cara. Aquilo que eles tinham não foi necessariamente uma escolha, mas era tudo que eles eram. Se eu perguntar para você assim, pô, o que você é? Aí você, o que você vai dizer? Pô, eu sou estudante. Você vai se definir, de certo modo, por aquilo que você faz. Eu sou professor, entende? A gente se define por aquilo que a gente faz. A vida às vezes se resume a isso. A vida desses caras era essa todo dia. Você sabe o que é a rotina de um pescador?
Pô, todo dia acordar muito cedo antes do sol raiar. Todo dia antes do sol raiar, beleza? Se preparar para sair para pescar e ficar um dia todo no mar e correr o risco de morrer. Tem um ranking de profissões perigosas. Uma das profissões mais perigosas do mundo, se não a mais perigosa, não é ser policial nem militar, é ser pescador. Beleza, aí. Deu até um mistério aí, não foi? Cara, ó que perigo, ó, voltou. Falei de profissão perigosa, pô, gostei, galera da luz, profissão perigosa. Entende? A vida desses caras era isso sempre. Essa vida parecia que não ia mudar, até que Jesus chega na vida desses caras e chamam esses caras para segui-lo. Existe algo interessante nesse chamado, que é o seguinte: eles respondem prontamente. Olha o verso 18. No mesmo instante. Marcos faz questão de dizer para a gente que esses caras não pensaram mais do que um segundo. No mesmo instante, não teve dúvida, beleza, não teve incerteza, não teve nada que não fosse a certeza de dizer sim e seguir a Jesus. Pô, cara, isso é bonito demais, isso aqui é maneiro demais. Aí olha só, no mesmo instante, eles deixaram suas redes, ou seja, eles deixaram o pão que eles tinham para o sustento da vida deles. Eles deixaram o dinheiro que eles tinham para trás. Eles deixaram a carreira que eles tinham para trás. Eles deixaram tudo que eles eram para trás. Eles deixaram aquilo que definia a vida deles como aquilo que eles eram e sempre foram a vida toda e nasceram para ser aquilo a vida inteira. Eles largam isso para trás e seguem a Jesus. Tem um cara chamado Augustus Nicodemos, não sei se você já ouviu falar nesse cara. Outro cara maneiro, se tiver um livro com o nome desse cara, você compra e me dá, por favor. Esse cara vai dizer que esse verbo aqui, o seguiram, significa nessa língua aqui, que era o grego falada nessa época, significa o seguiram definitivamente. Tipo assim, o seguiram para sempre. É um verbo que se encerra e nunca mais volta. Então, olha só, Jesus chama uma pessoa que sempre foi alguma coisa para não ser mais aquilo que era, e de imediato ela diz sim para sempre. Percebe? O chamado do evangelho para a sua vida é assim. Jesus te chama para você ser diferente do que você era para sempre, para sempre. Nunca mais, depois de dizer sim para Jesus, você vai ser o mesmo. Nunca mais, nunca mais. A gente canta uma música aqui, jamais serei o mesmo, né? Jamais serei o mesmo. Cara, justamente, diante do chamado de Jesus, a gente nunca mais volta a ser o que a gente era, ainda que Pedro no futuro tentasse voltar a ser pescador. O texto continua assim, ó, indo um pouco mais adiante, viu num barco, verso 19, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. A galera estava se preparando para o trabalho. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu e os empregados para trás. Aqui, cara, o primeiro chamado, que é Pedro e o irmão André, eles deixam um barco. Mas o segundo chamado, eles deixam o barco e a família para trás. Percebe que o pai estava no barco? Lembra daquela parte que Jesus diz assim, ó, aquele que não deixar pai e mãe, aquele que não deixar filho, aquele que não deixar riqueza, aquele que não deixar campo, aquele que não fizer isso para me seguir, cara, não é digno do meu reino. E eles fazem isso prontamente. Então não é só a carreira que fica para trás, beleza? Não é só o dinheiro que fica para trás, não é só aquilo que a gente achou que era a vida toda, porque a gente estava errado, porque a gente nunca se enxergou como a cruz diz que a gente é. Não é só isso que fica para trás. Família fica para trás, cara. Cara, esse texto é um texto também difícil demais. Algumas pessoas vão explicar por que esses camaradas aqui responderam tão prontamente. Existem explicações que são bem mais complexas do que a que eu vou te dar. Eu não concordo com essas explicações e eu detesto essas explicações, na verdade. Existe uma explicação que é simples. Eu não vou te dar complexa, beleza?
felizmente ia demorar tempo e eu discordo dela. Eu vou te dar a explicação simples, que eu acho que é totalmente coerente com a palavra de Deus. Esses homens, eles viviam a vida deles e eles tinham dinheiro e estava tudo certo. Até que Jesus chega e diz assim, ó, vocês não são mais aquilo que vocês pensavam. Vou fazer de vocês pessoas diferentes, vocês têm que deixar tudo para trás, família, dinheiro, riqueza, tudo, carreira. Vem me seguir. E eles dizem prontamente sim. Você sabe por que eles dizem sim? Porque quando você ouve a voz de Jesus, quando você ouve mesmo nitidamente no seu coração, quando você ouve a voz do bom pastor, aquele que sua alma desejou a vida inteira ouvir, aquilo que tudo que tem significado na sua vida passa a ser alguma coisa nova e maravilhosa, e brilhante, e bonita. Quando você ouve Jesus falar do Evangelho para você, não há nenhuma resposta possível que não seja prontamente, de imediato, dizer sim para sempre. Cara, foi assim comigo também. No meu caso, eu não era ninguém. Não tinha profissão. Não tinha quase nada. Jesus disse para mim, Clóvis, deixa tudo para trás. Vem e me segue. E eu disse sim prontamente. Porque quando você ouve essa voz, não existe resposta que não seja sim para sempre. Isso é o que o Evangelho chama de graça irresistível. Se em algum momento da sua vida você ouviu essa voz, você disse sim. E se você nunca disse sim, é porque você nunca ouviu essa voz de verdade falando para o seu coração. Essa é a única resposta possível para o Evangelho. Hoje eu tenho um desafio para você, que é a única aplicação que a gente vai fazer. Quero que você ouça, que você atente para a voz de Jesus falando ao seu coração. Cara, deixa tudo para trás, vem e me segue. A palavra é simples. Esse é o Evangelho de Jesus. A gente deixa de viver a vida que a gente tinha e a gente passa a viver uma vida nova. E a gente começa a experimentar do amor de Deus, um Deus que a gente sabe que criou a nossa vida, e um Deus que agora a gente chama de Pai. E a gente olha para Jesus e a gente chama de amigo. Cara, essa mensagem é maravilhosa demais. Esse é o chamado para a nossa vida. Você que nunca teve essa experiência de dizer sim, o tempo é chegado. Deixa as redes para trás, deixa tudo que você tinha para trás e vem seguir a Jesus. Você que já teve esse dia na sua vida, cara, guarda esse dia no seu coração e lembre-se hoje mais uma vez que um dia você disse sim para sempre. Então não tem mais como você voltar atrás. Não tem como você voltar a viver aquela velha vida. Ainda que você queira, isso não vai ser mais possível. Nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra tão maravilhosa, Pai. A gente te agradece, Pai, porque um dia a gente estava vivendo a nossa vida da maneira que a gente vivia. O Senhor olhou para a gente, olhou para cada um de nós. O Senhor nos chamou pelo nosso próprio nome, como quem nos conhece desde antes da gente nascer. Apesar, Senhor, de todos os maus caminhos que nós percorremos, e todos os erros que nós cometemos, e todo o pecado e toda falha, apesar disso, o Senhor olhou para a gente com amor e misericórdia, e o Senhor derramou a sua graça tão maravilhosa e irresistível diante de nós, e para a gente não restou caminho nenhum que não fosse o teu próprio Filho, não restou caminho nenhum que não fosse deixar tudo para trás e te seguir, Senhor. Essa obra foi plantada aqui nessa igreja
por conta dessa palavra que foi pregada, Pai, um dia aos corações desses homens, Pai, esses homens que pareciam insignificantes assim para a história. O Senhor mudou a história, Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, que a gente possa contribuir para que o Seu nome continue a ser glorificado nesse lugar e nas nossas vidas para sempre. Que a gente não se esqueça de todo dia dizer sim, e lembrar que a gente disse sim para sempre. Que seja assim, em nome de Jesus, amém.